Vamos começar destacando então o esporte, né? O Leão da Ilha do Retiro tem espaço agora aqui no programa. Tem jogador que foi apresentado depois de estrear. Já teve estreia dele, o atacante Léo Pereira estreou contra o Bahia, entrou no segundo tempo. Um jogador que já foi comandado por Daniel Paulista recentemente. No ano passado estava no CRB, o Daniel Paulista estava comandando o time alagoano. E ele chegou, olha, elogiou o elenco rubro-negro, né? Rasgou elogios, chegou cheio de confiança, esbanjando confiança em mudar essa situação do esporte, mas também admitiu um erro. O torcedor do esporte ficou naquela, né? Por que essa bola não entrou? Um gol perdido pelo Léo Pereira na estreia diante do Bahia. Vamos acompanhar na reportagem. O atacante Léo Pereira é o 9º reforço do esporte da era Daniel Paulista. O jogador já estreou pelo Leão, no empate com o Bahia, na Ilha do Retiro. Ele poderia se tornar o herói rubro-negro no segundo tempo, mas desperdiçou uma grande oportunidade cara a cara com um goleiro da equipe baiana. Eu vim pro esporte em busca de conquistar muitas coisas grandes aqui e mostrar pra torcida que, independente da situação, a gente vai sair juntos. Eu vim para esse projeto convicto que o time tem potencial, o time tem uma grandeza grande para sair disso. Tem um time excelente com o Daniel Paulista. E, enfim, e sobre o gol, foi um pouco da emoção, né? Estreia, vim para um clube, querendo ou não, que é um clube gigante como o esporte. Eu naquele lance eu tentei pensar rápido, né? Porque foi uma bola de profundidade, atacar o espaço. E quando eu peguei e dominei a bola, fui tentar finalizar, era para finalizar um pouco mais baixo. Acabou a bola dando um kick, mas isso não vem ao caso. Acabei errando, assumo. Venho trabalhando agora, né? Para tentar melhorar, porque eu sei que eu como atacante não posso errar, né, um gol desse. Mas eu sei que eu vou melhorar na semana e poder ajudar a equipe aí nos próximos jogos aí com gols. O Leão é o último colocado, soma apenas 6 pontos e ainda não venceu no Brasileirão. Léo Pereira elogia o elenco e prega a união de todos na luta contra o rebaixamento. Eu sei que a equipe não passa por uma situação muito boa, mas que nem eu disse, eu vim pra cá sabendo que a equipe é uma equipe bem qualificada, é uma equipe que o Daniel Paulista montou e conjunto com toda a diretoria, todo o staff, montou, e eu sei que ali tem grandes jogadores, então eu sei que eu vindo pra cá vai ser uma peça fundamental também para ajudar a equipe, porque junto com a equipe vem a torcida, vem todo esse pessoal que ajuda e dá esse suporte para nós. Então agora é só a gente mesmo trabalhar, poder suprir essas necessidades. E chegou com autoestima elevada, né? Chegou para ser uma festa importante, fundamental aí para ajudar o time nessa campanha que, para ficar mais ou menos, ainda precisa melhorar muito, né? Apesar desses 3 jogos sem derrota no Brasileirão, mas 3 empates que não estão fazendo muita diferença para o esporte até aqui, né? Vamos falar com Paulo de Tarso, nossa equipe de reportagem está lá na Ilha do Retiro, lá na sede do esporte. Paulo de Tarso e o nosso repórter cinematográfico Rinaldo Cavalcante estão por lá. E o Paulo de Tarso tem informações atualizadas para a gente do Leão da Ilha nessa semana de preparação para o jogo contra o Grêmio. Tem muita gente dizendo que é o jogo certo para o esporte conseguir essa primeira vitória, porque já tem algum histórico recente positivo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, né, Paulo? Muito boa tarde, bem-vindo, Paulo. Fala, Rembrandt, tudo bem, né? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco. Quem sabe que o esporte consiga a primeira vitória domingo diante do Grêmio em Porto Alegre, porque de fato existe um histórico recente de vitórias do esporte sobre o Grêmio em Porto Alegre e também aqui na capital pernambucana. Me lembro aí nos tempos de Diego Souza, quando o esporte conseguiu vencer o Grêmio em Porto Alegre. Diego fez um gol até de peito atuando em Porto Alegre.
O Sport com o técnico Milton Mendes em 2018 também venceu o tricolor gaúcho dentro de Porto Alegre. Mas agora, claro, é um outro momento, é um outro confronto. O Grêmio não faz uma grande campanha, a equipe gaúcha, que vem de derrota, perdeu do Fluminense no duelo de tricolores no Rio de Janeiro. E agora o Sport vai enfrentar o tricolor gaúcho em Porto Alegre no próximo domingo, às 8h30 da noite. Nesse confronto que fecha o turno, né? O Sport vai fechar o turno contra o Grêmio, mas lembrando que o rubro-negro pernambucano, Rembrandt, tem 2 jogos ainda para realizar, contra Flamengo, aqui na Ilha do Retiro, e também diante do Atlético Mineiro, jogo na capital mineira. O Sport hoje treina em preparação para esse jogo. O técnico Daniel Paulista não deve mexer muito na formação titular, porém, ele vai ter um retorno importante para o meio-campo. Lucas Lima, que não vive grande fase, é bem verdade, mas é um jogador importante nesse momento de fase que o Sport vive, né? Uma fase terrível na competição nacional, são quase 20 jogos sem vitória. Somando também a Copa do Nordeste, o Sport vai ter o Lucas Lima de volta para o meio-campo. Nas demais posições é pensar no que o técnico Daniel pode fazer, porque tem Gabriel na direita. Ele deve permanecer com o Matheus Alexandre, já que o Hereda segue no departamento médico. Na zaga tem Thierry e o Ramon. Na esquerda, o Cariús. Meio campo, Christian Rivera, o Zé Lucas. Foi convocado para defender mais uma vez a seleção sub-17 do Brasil. Não foi divulgada a data de viagem do atleta para se apresentar à seleção brasileira. Então, a princípio, ele fica nos planos para o jogo em Porto Alegre. Então, tem Christian Rivera, Zé Lucas e o Lucas Lima. Na frente tem Barleta, tem Derek e mais uma opção, talvez o Léo Pereira. O Derek, Barleta e o Léo Pereira. Pode ser essa a composição do ataque do Sport, quem sabe, para o jogo complicado, sim, em Porto Alegre, diante do Grêmio, Rembrandt. Contra um Grêmio que vem de derrota para o Fluminense no Maracanã. E a gente costuma, né? Habitualmente a gente ouve também resenhas, assiste a programas de outros estados para acompanhar um pouco do clima. E lá no sul, né, no Rio Grande do Sul, o clima lá é o seguinte, Paulo. Torcedor do Grêmio dizendo, se perder para o Sport, tá rebaixado. Quer dizer, os caras nem estão ali na parte de baixo, brigando ali embaixo. Não estão bem, mas estão um pouquinho afastados ali da zona de rebaixamento, 5 pontos. Mas os caras estão botando essa pressão em cima dos jogadores do Grêmio, que se perder para o Sport está rebaixado, jogando dentro de casa. Então é um clima que se cria, né, que se forma para esse jogo do próximo domingo. E eu lembrando agora, Paulo, o Pablo tem sido relacionado, né, o atacante Pablo do Sport. E depois daquele episódio, que não deu em nada, né, aquela confusão lá no centro de treinamento do Sport, que alguns integrantes de uniformizadas invadiram lá a Ilha do Retiro, o centro de treinamento do Sport, e não deu em nada, só tapa no peito de jogador, puxando pela camisa, pela gola, como foi o caso do Pablo, e depois daquilo o Pablo não mais apareceu, né? Está sendo relacionado, mas não tem nem tido chance de entrar no jogo com o Daniel Paulista, né, Paulo? Exatamente, Rembrandt. Inclusive, né, o Daniel Paulista tem à disposição para os jogos, no elenco, 3 centroavantes. O Pablo, o Gonçalo Paciência e o Colo Ramírez, que atuou contra o Botafogo, não teve uma grande sequência depois com a comissão técnica do Daniel Paulista. Tanto é que o Daniel preferiu colocar o Derek. O Derek passou a ser um falso 9, um centroavante, brigando com os zagueiros adversários, inclusive em campo, perdão aí pelo pequeno erro, mas o Pablo, de fato, ele não foi mais aproveitado pela comissão técnica, né? Não conseguiu uma grande sequência o Pablo, que foi realmente alvo daquela invasão no CT do Sport e acabou não sendo mais aproveitado, né? É um jogador que teve grande passagem pelo Atlético Paranaense, vem de um rebaixamento com o Atlético, é bem verdade, no ano passado, mas no Sport começou no banco, teve uma pequena sequência, no Brasileiro começou a competição com o Pepa titular, mas também machucou, né, Rembrandt? Também lembrando aí que o Pablo machucou e não conseguiu mais uma sequência muito grande no Sport, mas vamos ver, né, se de repente contra o Grêmio ou em outro momento o Pablo vai ser mais uma vez aproveitado pelo Sport.
esporte. O Gonçalo Paciência também não tem sido tão aproveitado pela comissão técnica. Os portugueses, né, perderam espaço. O Sérgio, que também machucou, o Gonçalo e também na zaga o João Silva. Então o esporte tem alguns atletas, digamos, um tanto quanto preteridos. Porém, outros ganharam confiança. O grande exemplo é na lateral direita, né? Porque você lembra, Rembrandt, que o Sport divulgou uma nota de atletas negociáveis, né? Que estavam ali fora dos planos aparentemente. E o Matheus Alexandre estava aparentemente fora do Sport. Poderia ser negociado, até falou-se do Atlético Paranaense e do futebol de Portugal. E o Daniel, na ausência agora do Hereda, tem dado chance para o Matheus Alexandre, que parece que evoluiu, né, Rembrandt? Acho que você vai concordar que o Matheus Alexandre deu uma certa melhorada no seu futebol. Claro que ainda não faz a diferença no esporte, até pela fase muito ruim do time, mas o Matheus Alexandre não vem tão abaixo como vinha antes, né? Parece que vai ganhando um pouco de confiança o lateral direito que veio do Cuiabá, né? Essa é a ressalva, né, que tem que ser feita. Não faz a diferença pelo investimento que foi feito. Não tem comprometido, feijãozinho com arroz ali, quietinho, não aparece muito, porque não tem outro para a posição no momento, né? Já que o Hereda está entregue ao departamento médico, mas evidentemente que a entrega esportiva ou desportiva dele está muito distante do que foi investido pelo esporte, né? Foi mais um dos erros do esporte para a montagem desse elenco. Muito obrigado ao Paulo de Tarso. Daqui a pouquinho a gente volta para trocar outra ideia aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Aí me ocorre agora o seguinte, né? Os caras que fizeram aquela pressão constrangeram os jogadores do esporte, comissão técnica dentro do centro de treinamento. Será que os caras agora estão comemorando? Ah, olha aí, tá vendo que funcionou? Os caras agora melhoraram, tá dando certo. Já são 3 jogos sem perder. Também não tem nenhuma vitória, né, nesse período, mas 3 jogos aí que o esporte não perde no Brasileirão. Olha que figura aparecendo. Você só aparece agora, né? A gente ficou aqui conversando, tratando de assuntos relacionados ao esporte e você caladinho, né, seu Marinho? Olha o Marinho rubro-negro aí aparecendo, pintando aqui na tela do Jogo Aberto Pernambuco. Ele tá... Sai daí. Sai daí, né, Mário? A gente sempre diz, avisa pra Marinho, rapaz, tem cuidado, ó. Aí, Marinho. Boa, Marinho!